Já gravando. Bom dia, pessoal. Essa é a nossa última aula antes do recesso. A gente vai ter um recesso agora. Eu acredito que pelo calendário deve começar dia 20, se não estou enganada, e deve ir até o dia 3 de janeiro. Eu acho que é isso, tá? E aí, no nosso caso, é o nosso encontro antes. Não sei se é dia 20, mas de qualquer forma, esse é o nosso último encontro. Não, na verdade, acho que termina dia 17. Deixa até confirmar aqui, para não estar falando besteira e vocês faltarem nas aulas dos professores das outras disciplinas, porque eu esqueci de ver quando é o recesso. Mas eu acho que começa dia 17. Deixa eu só consultar rapidinho aqui o calendário acadêmico, enquanto a gente vê se mais alguém chega. Calendário acadêmico de 2021. Vamos ver aqui. O semestre começou dia 5 de outubro. Tá certo. Começa a partir do dia 20, vocês já estão de folga, de 20 a 31 vocês retornam aqui para as aulas no dia 3 de janeiro, beleza. Eu fiz certinho, dia 8 é o nosso próximo encontro. Então, só para a gente não ficar com as datas erradas, hoje a gente vai ser o nosso último antes do recesso, que é a partir do dia 17 vocês estão de recesso, e aí a gente volta a se encontrar dia 8 de janeiro. Não tem problema nenhum que a gente está bem adiantado na disciplina, né? Hoje, o que a gente vai ver? Hoje a gente vai recapitular tudo que a gente viu até agora, para eu deixar para vocês o trabalho que será a terceira avaliação, certo? Aí vocês vão ter todo esse período, de 11 de dezembro até 8 de janeiro, para fazer esse trabalho da terceira avaliação, então dá tempo que sobra, para vir um bom trabalho, e esse trabalho é individual. No outro, o trabalho podia ser em dupla, mas nesse é individual, para avaliar cada um de vocês, já que vai ser a terceira avaliação. Essa disciplina é uma disciplina, como eu falei para vocês, que a gente vê o início do processo de desenvolvimento de um sistema. Vocês já estão no terceiro semestre e vocês já devem ter tido várias aulas eu acho que já tiveram programação orientada a objetos, e lá na disciplina de programação vocês aprendem a programar um sistema. É o nome, né? Só que para a gente programar um sistema, a gente precisa saber o que o cliente quer que o sistema faça ou o que a gente quer fazer com ele. Quando a gente tem um sistema de médio a grande porte, a gente faz aquela documentação de requisitos que vocês fizeram e apresentaram na segunda avaliação. E quando a gente tem um sistema de menor porte, a gente faz aquela documentação ágil, que foi a aula que eu deixei gravada para vocês. Só para eu recapitular um pouquinho o que tem naquele vídeo, que eu acredito que todos vocês também já entregaram a tarefa, mas basicamente no processo ágil, a gente faz a documentação de uma forma muito mais simples, que é no formato de história de usuário. E vocês viram lá que no formato de história de usuário, o objetivo é que o requisito, o requisito ele caiba num cartão como esse aqui. Então, cada requisito do sistema, ele vai ser descrito em uma forma bem compacta, no cartão como esse, e ele vai ter sempre essa estrutura, sempre começar como depois o usuário, depois o que o usuário pode fazer e o objetivo dele. Então, como um aluno, que é o usuário, eu quero emitir comprovante de matrícula, a funcionalidade, para que seja possível comprovar o vínculo com a UFOPA. Então, na história de usuário, eu sempre vou escrever os requisitos nesse formato de história. Aí vocês podem dizer, mas professor, isso é suficiente? Depende. Se vocês estiverem numa equipe, uma equipe pequena, que quer desenvolver um sistema, o sistema está vindo da concepção de vocês, são vocês que estão criando aquela ideia daquele aplicativo. Talvez escrever no formato mais simples e direto para a programação é mais fácil, mais rápido, não vou dizer mais fácil, mas é mais rápido do que você fazer toda aquela documentação, sendo que são vocês mesmos que vão fazer o sistema. Ou vocês trabalham dentro de uma empresa pequena, que demanda vocês a fazer um sistema para organizar lá a empresa. E aí vocês sempre têm a possibilidade de estar em contato direto com o cliente.
Ou seja, vocês trabalham no mesmo local que o cliente contratou vocês para trabalhar, né? E aí vocês estão especificando o sistema que é para ele. E qualquer dúvida, vocês podem ir lá acionar o cliente de vocês. Por exemplo, como um aluno, eu quero emitir comprovante de matrícula para que seja possível comprovar o vínculo da UFOPA. Quando a gente recebe um requisito como esse, a gente se pergunta, mas como é esse comprovante? Quais são os campos? Como é a tela desse comprovante? Se a gente estivesse fazendo o requisito da forma tradicional, o que a gente teria que fazer? A gente teria que escrever tudo passo a passo, a gente teria que ter os protótipos da tela, a gente teria que ter um documento lá com como é que funciona esse comprovante de matrícula. Agora, se a gente estiver fazendo uma documentação de requisitos de um formato ágil, eu posso escrever dessa forma, aí eu vou ficar em dúvida em como é esse comprovante de matrícula, só que eu tenho acesso direto à pessoa que quer esse comprovante de matrícula, né? E aí eu vou lá e pergunto para ele, e aí eu defino junto com ele como é que vai ser esse comprovante de matrícula. Então, escolher documentar um sistema nesse formato de história de usuário, que é o formato mais simples, ele dá para fazer quando eu tenho acesso direto ao cliente ou quando sou eu mesma que estou propondo o sistema. A minha equipe ali, então, não tem a necessidade de fazer aquela documentação tão grande. Mas mesmo quando nesse sentido, sou eu e a equipe que estou documentando o sistema ou que eu tenho acesso direto ao usuário, uma recomendação também é que, junto com essas histórias de usuário, eu faça os protótipos de tela. Porque me ajuda. Porque se eu tenho um requisito como esse, tenho um protótipo que me diz como é esse comprovante de matrícula, facilita muito minha vida. Então, uma recomendação que eu sempre faço é escolher documentar com história de usuário, faça história de usuário combinado com protótipo, que aí fica mais tranquilo depois para consultar aquela documentação e saber como o sistema se comporta, certo? Então, hoje na aula, a gente vai fazer uma revisão geral de requisitos e vai receber a tarefa, que vai ser a nossa terceira avaliação. Então, o que a gente viu na disciplina? A gente viu na disciplina até o momento o processo de engenharia de requisitos. O processo de engenharia de requisitos, ele se inicia com a licitação dos requisitos, ou seja, é quando eu vou saber o que o sistema tem que fazer. Depois disso, eu faço a especificação de requisitos do sistema, tanto de usuário quanto do sistema. Quando esses requisitos estão validados, ou seja, eu apresentei a documentação e o usuário disse é isso mesmo que eu quero, aí eu tenho o documento de requisitos. O documento de requisitos, ele é o objetivo final. Então, produzir essa documentação de requisitos que vocês estão produzindo ao longo da disciplina, esse é o objetivo final dessa tarefa inicial do desenvolvimento de sistemas, que é requisitos. Depois disso, vocês vão para uma nova fase, que é a fase de análise e projeto. Quando vocês vão fazer o projeto da aplicação de vocês, antes de ir para a programação. Análise e projeto é uma disciplina do curso de Ciência da Computação. Então, depois de requisitos, seja no próximo semestre, eu não sei se a oferta vai ser no próximo semestre ou se é no quinto, não lembro direito a grade, mas é a disciplina que segue engenharia de requisitos. No geral, a professora ou o professor diz, olha, agora a gente vai continuar a disciplina de engenharia de requisitos, você já tem uma documentação e a gente vai para a próxima fase, que é análise e projeto. Aí, eu até recomendo que, se vocês tiverem uma documentação produzida aqui nessa disciplina, vocês até sigam com ela, que é mais fácil do que pensar em um novo sistema lá na disciplina de análise e projeto. Mas o nosso objetivo aqui na disciplina é produzir documentos de requisitos. E eu acho que a gente já está quase cumprindo ele. Por quê? Porque foi o que a gente fez durante todas as aulas, né? Então, a fase inicial é essa fase de licitação, que ela pode ser feita de várias formas, seja entrevista com o usuário, questionário, com o objetivo de que ele diga os requisitos do sistema para vocês. E aí a gente já aprendeu o que é requisito aqui na disciplina, que é uma declaração em alto nível do que o sistema vai fazer, ou uma restrição do sistema. Então, quando a gente tem uma descrição do que o sistema vai fazer, ou uma restrição dele, do que ele não pode fazer, isso é um requisito.
E nessa fase de licitação, é essa fase aqui onde a gente vai descobrir quais são os requisitos. Aqui nessa disciplina, no formato remoto, a gente não trabalha tanto essa fase de elicitação de requisitos. Por quê? Porque como a gente está ainda nessa fase remota e nessa fase que a gente ainda tem algumas restrições de contato, eu não passo a atividade inicial da disciplina, que é ir fazer entrevistas com o usuário. Quando a gente tem essa disciplina no formato presencial, a primeira atividade da disciplina é para fazer aquele documento, eu peço que escolham um grupo de usuários e façam entrevista. Então, no geral, eu peço saiam da sala, vão conversar com o guarda, vão conversar com a menina da lanchonete, vão conversar com um determinado setor aqui da UFOPA, para ver uma necessidade que eles têm, um problema que eles têm, que eles acham que um software possa resolver. E essa é a fase inicial. Porém, aqui na disciplina, a gente cortou essa fase. Por quê? Pelo motivo da gente estar remoto, né? A gente está remoto porque a gente não está evitando ainda esse contato devido à pandemia. Então, por esse motivo, eu não pedi para vocês fazerem essa atividade. A gente fez todos os requisitos. Vocês estavam propondo o sistema e vocês tinham que pensar no que o sistema ia fazer. Vocês não perguntavam para alguém o que o sistema ia fazer. Então, a gente poupou, a gente pulou um pouquinho essa parte. Não que a gente não tenha feito, mas quem estava dizendo para vocês o requisito do sistema era você mesmo. Né? Tanto naquelas atividades iniciais, quanto na atividade que vocês fizeram a proposição do sistema, eu acredito que boa parte foram vocês mesmos que fizeram a proposição de quais as funcionalidades que o sistema tinha que ter. Porém, numa outra forma de fazer, nós temos usuários, clientes, que eles dizem o que eles querem, e aí a gente faz a documentação. Para esse grupo de usuários, a gente chama de stakeholders, que são as pessoas interessadas naqueles requisitos. E aqui na disciplina, a gente aprendeu também que nós temos 3 tipos principais de requisitos: os funcionais, os não funcionais e as regras de negócio. Os funcionais são todos aqueles relacionados à funcionalidade de um software em si. É tudo que o usuário espera receber. Então, é o que ele consegue nos falar. Olha, eu quero um sistema que o usuário possa pesquisar um banco de dados, eu quero um sistema que tenha todo identificador, todo pedido tem um identificador, eu quero um sistema que evita boleto. Isso são as funcionalidades, os requisitos funcionais, a gente pode entender como tudo aquilo que o cliente consegue nos dizer, ou que a gente entende como funcionalidades que o sistema tem que ter. Os requisitos não funcionais, eles estão ligados às restrições do sistema. Então, tudo aquilo que é muito ligado ao que o sistema não vai fazer, ou que restrições que ele vai se deparar da ordem de compatibilidade, de velocidade, de confiabilidade, tudo isso são os requisitos não funcionais. Então, quando eu pensar que um sistema tem que ser rápido, e a gente já aprendeu que a gente não tem que dizer que ele tem que ser rápido, a gente tem que dizer o tempo de resposta dele. Quando a gente pensar em onde ele vai rodar, se ele vai rodar no Android, se ele vai rodar no iPhone, quando eu pensar em termos de confiabilidade, de portabilidade, tudo isso são os requisitos não funcionais. Aprender esses 2 conceitos é bem importante, porque tanto vocês vão usar muito quando vocês se tornarem desenvolvedores, quanto se vocês forem para o mundo dos concursos, por exemplo, sempre cai essa pergunta: qual a diferença dos requisitos funcionais para os requisitos não funcionais? Então, funcional é tudo ligado às funcionalidades, como o próprio nome já diz, e os não funcionais são as restrições do sistema, muito ligada a essa parte de velocidade, confiabilidade, portabilidade, robustez, restrições mais técnicas, questões mais técnicas do sistema, tempo de resposta, onde ele roda, qual é o tamanho dele. Então, questões mais técnicas são os não funcionais. E, além deles, vocês aprenderam também aqui na disciplina que a gente tem o que a gente chama de requisitos de domínio, mas aqui a gente aprendeu com o nome de regras de negócio, que são todas aquelas regras que existem no mundo real e que a gente precisa transportar para o nosso sistema. São todos aqueles requisitos que existem no nosso domínio da aplicação e que tem que existir. E se elas não forem feitas, o sistema ele se torna inválido.
E esse requisito de domínio ou regra de negócio, eles estão sempre relacionados ao domínio da aplicação, ou seja, ao lugar que ela vai funcionar. Se a gente estiver falando da UFOPA, aquele exemplo que eu sempre trago para vocês. Na UFOPA tem algumas regras que vêm lá do regimento da graduação da instituição. O aluno reprova se a média for inferior a 6 na UFOPA. Se a gente estiver falando, por exemplo, do IESPES ou da UNAMA, pode ser que seja uma outra nota de reprovação. Sei, de repente lá no IESPES é 8, lá na UEPA é 7. Isso depende da instituição de ensino. Mas no sistema para a UFOPA, quando ele é feito, ele tem que considerar que se a média do aluno for inferior a 6, ele é reprovado. Independente de ter sistema ou não, existe essa regra. E se eu tiver um sistema, eu tenho que implementar. Na UFOPA, um aluno ele reprova se ele não tiver 75% de frequência. Isso quando a gente está na atividade presencial. Não é o caso agora. Mas na atividade presencial, o aluno ele tem que assistir 75% das aulas, senão ele está reprovado. O que acontece? O SIGA, quando o professor registra a presença dos alunos, se o aluno não atingir esses 75%, ele fica lá reprovado. Por quê? Porque tem uma regra de negócio no SIGA que diz isso. Mas por que que tem essa regra de negócio? Porque na UFOPA é assim. Então, o sistema lá do IESPES, da UNAMA, da UFPA deve ser diferente, porque pode variar a percentual de frequência exigido para aprovação. O aluno deve se matricular todo semestre, caso contrário, fica com status de trancado. Isso também é uma regra lá do SIGA, se o aluno não fizer a matrícula, ele vai ficar trancado, mas isso acontece porque tem uma regra na instituição que diz isso, né? Porque o SIGA quis que seja assim. Então, as regras de negócio são as regras que existem no mundo real e que, se a gente for fazer um sistema, a gente tem que implementar. Isso são dos requisitos mais importantes quando a gente está fazendo o levantamento, porque é aí que a gente vai criar aquele se lá da nossa aplicação, que a gente aprende lá em programação. A gente não aprende lá, acho que um dos primeiros comandos que a gente aprende, independente da linguagem, é se acontecer isso, então faça isso, se não, faz outra coisa. E essas regras que a gente implementa lá com os SIs da vida, com as condições da vida na linguagem de programação, a maioria vem daqui das regras de negócio. Então, provavelmente lá dentro do SIGA tem lá, se a média for maior que 6, então escreve aprovado. Se não, reprovado. Veio lá da regra, são as regras de negócio, e quando a gente for fazer a licitação de requisitos, a gente precisa, junto com o cliente, definir. Ele que vai nos dizer isso, né? E aí a gente também viu lá no início da disciplina que fazer essa atividade de requisitos, ela pode ser uma trivial ou não. É uma atividade que ela não é trivial quando o nosso cliente, ou o nosso stakeholder, que é o nome mais bonito, ele não sabe o que ele quer. Se ele não sabe dizer o que ele quer, para a gente fica mais difícil programar. Quando ele não expressa os requisitos em sua terminologia, ou seja, na verdade, quando ele expressa os requisitos em sua terminologia, isso é quando o cliente ele usa os termos técnicos da área dele para nos explicar e a gente não conhece os termos técnicos da área dele. Imagina, a gente é contratado para fazer o desenvolvimento de um sistema para um escritório de advocacia. E aí o advogado começa a usar os termos técnicos dele lá. Olha, quando prescrever um processo, o sistema vai ter que emitir um alerta. Se a gente não conhece a palavra prescrever, que é mais um termo mais jurídico, a gente não vai entender o que ele falou. Aí ele vai dizer, olha, quando tiver um óbice, tem que ter um alerta. Se a gente não conhece o que é a palavra óbice, a gente não vai entender o que ele falou. Isso são termos lá do juridiquês, né, lá do jurídico. Então, se a gente vai entrevistar um usuário e ele começa a usar os termos técnicos dele, é difícil também fazer análise de requisitos. Aí a gente vai ter que sempre perguntar para ele, mas o que é isso? A gente vai ter que, é melhor perguntar do que fazer errado, escrever errado. E aí, quando tiver termos como esse, que a gente sabe que são termos que não são de entendimento de todo mundo, a gente usa lá aquele artefato que a gente aprendeu aqui na disciplina também, que é o glossário. A gente vai dizer, vai ter que colocar lá no glossário que óbice é impedimento, que prescrição é quando perdeu o prazo. Por quê? São palavras em português, mas que não são do dia a dia de todo mundo.
E a gente não pode querer que todo mundo entenda. E assim como o cliente não pode. Assim que a gente souber, a gente põe lá no glossário. Quando for lá para o programador, ele vai consultar o glossário e vai dizer, ah, tá, óbvio se é impedimento. Então, eu já sei o que eu vou colocar aqui, certo? Então, uma possível dificuldade também nessa tarefa de requisitos é que, dependendo da área que a gente vai desenvolver o sistema, a gente pode se deparar com terminologias diferentes da nossa. Assim como a gente também usa terminologias que não são de entendimento de todos. Se a gente começar a falar lá, botão de rádio, combo box, não sei o quê, quem não é da área da computação também não vai entender. Então, a gente tem, quando faz esse papel de analista de requisitos, a gente tem que se preocupar em explicar nossas terminologias e o nosso cliente também, se a gente não entender, a gente tem que perguntar. Stakeholders diferentes podem gerar requisitos conflitantes. Isso aqui é bem comum. O que acontece? Às vezes você vai, conversa com o gerente diz, olha, eu quero que o sistema emita um alerta a cada 15 minutos se tiver atrasado uma atividade. Aí você conversa com o gerente de outra área e diz, não, eu não quero que cada 15 minutos esse sistema fique me importunando aqui, dizendo que eu estou atrasado. E aí você tem requisitos conflitantes. E aí você vai precisar mediar a situação. Às vezes, também, fatores políticos e organizacionais eles podem influenciar os requisitos do sistema. Vocês estão fazendo a licitação de requisitos com um grupo de pessoas. Para uma prefeitura, por exemplo. Aí troca o prefeito, troca todo mundo. Aí vem outro grupo ali. Pode ser que os requisitos mudem completamente. E aí cai nesse outro problema. Os requisitos mudam durante o processo de análise. Stakeholders novos podem surgir e o ambiente de trabalho muda. Então, um dos problemas também da análise de requisitos é que, se a gente tiver num local que as pessoas que especificam os sistemas mudam constantemente, aí a gente vai precisar ter que mediar a situação. Aí a gente entra na parte de resolução de conflitos, que muitas vezes o analista de requisitos vai ter que fazer esse papel de tentar resolver. Quando um cliente diz uma coisa e o outro diz outra, a gente vai ter que mediar essa situação, chamar os dois, explicar as consequências do sistema fazer ou não fazer determinada ação para que a gente consiga escrever esses requisitos. Outra item que também vai fazer parte da nossa atividade de analista de requisitos é entender as prioridades dele. Entender que alguns requisitos eles são mais urgentes que outros. E é essencial determinar essa prioridade dos requisitos junto ao cliente. Fazer com que ele entenda que, por exemplo, fazer o cadastro de um aluno é mais prioritário do que fazer uma consulta que tenha a média de alunos em uma turma. Só para terminar de passar esse avião aqui que ficou ruim para falar. A aula remota tem dessas coisas. O avião passa no meio da aula e a gente tem que parar um pouquinho, senão o som fica muito ruim. Mas seguindo, gente, que o avião já está indo embora, algo importante também fazer junto com o cliente é determinar quais são os requisitos que eles são mais importantes que o outro. O Salomão está dizendo que está passando lá pela casa dele também. Então, tu mora aqui perto, Salomão. Ó, a Miralda também deve morar aqui perto, que o avião está passando aqui. Eu moro aqui pertinho da Borges Leal, na Dom Amando, perto da Borges Leal. Se vocês morarem por aqui, o avião também está passando e nos interrompendo. Mas voltando, gente, então é importante também a gente conversar com o cliente para quando a gente estiver fazendo aqueles requisitos, a gente conseguir com que eles entenda quais são os requisitos mais importantes. Se a gente tiver que priorizar uma implementação, o que a gente entrega primeiro? E aí uma forma de classificar esses requisitos é dividi-los em requisitos essenciais, importantes e desejáveis. O que é isso? Essencial é que, se não tiver aquilo, nem adianta ter o sistema, porque é o coração do sistema. Então, se a gente tiver um sistema de, por exemplo, controle de vacinação, se não tiver o registro da vacinação, não tem por que ter, porque o objetivo, esse é essencial. Um requisito importante é aquele que, ok, tem que ter. Se não tiver, vai fazer muita falta, porque ele é importante. Mas
você pode me deixar para entregar depois. E o requisito desejável é, eu quero que ele tenha, mas tudo bem se não tiver agora. Então, aqui no exemplo, fazer uma consulta ao banco de dados tem que retornar, eu tenho que ter uma consulta X que tem que retornar os campos A, B e C. Isso é essencial. Se eu não tiver essa consulta, não me interessa mais o sistema. Importante, a consulta ela deve ser visualizada seguindo determinado padrão. É importante que ela siga aquele padrão. Agora, o que é desejável? A consulta deve usar cores azuis nos resultados. Eu quero que seja azul, mas se for preto, não tem tanto problema assim. Então, essencial é aquilo. Se não tiver, eita, que agora cada hora é uma coisa, né? O avião, agora é o cachorro. Mas essencial tem que ter. Importante, quero que tenha. E se não entregar agora, depois eu quero. E desejável é aquilo que pode até, se não tiver, não vai fazer tanta falta assim, certo? E aí é importante a vida do remoto, né? É importante a gente conseguir priorizar, principalmente lá para o requisito ágil, gente. Por quê? Porque no requisito ágil, na aula passada, vocês devem ter visto que a gente faz aquelas histórias de usuário, e aquelas histórias de usuário, elas vão se transformar no que a gente chama de backlog das atividades. E aí, eu vou quebrar aquele backlog em várias entregas. E aí, se eu for fazer isso, é interessante que primeiro eu faça tudo que é essencial, depois eu faço o que é importante e no final eu faço o que é desejável. Para quê? Para que o cliente ele já receba o que ele precisa o mais rápido possível, certo? E aí, também tarefa do analista de requisitos, seja ele fazendo o tradicional, seja ele fazendo o ágil, ele fazer essa priorização. Mas se ele fizer da forma ágil, é mais importante ainda, porque é isso que vai guiar aquela divisão de pacotes que o mundo ágil faz, que é dividir em pequenas entregas, né? Dividir para conquistar. Então, ele vai lá, quebra, faz por partes, para poder entregar tudo no final, mas ele vai fazendo pequenas entregas, até o sistema ficar todo pronto. E aí, no final dessas atividades, o que é feito é a validação dos requisitos. O que é essa validação dos requisitos? É se certificar que você realmente entendeu. E como é que isso que é feito? Como uma apresentação como aquela que vocês já fizeram. Vocês já fizeram aqui na disciplina, na segunda avaliação, vocês gravaram um vídeo, apresentaram o sistema, apresentaram o que vocês entendiam que o sistema tinha que fazer na disciplina. Na vida real também é assim. Vocês vão pegar o sistema, vão fazer uma apresentação para o usuário, como aquela, e ele vai dizer, ok, é assim mesmo, ok, essa visão é assim mesmo, ok, essa consulta, esse cadastro, você entendeu? Ou vai dizer, não, tu está me propondo um sistema totalmente diferente do que eu falei para vocês. Então, essa etapa é uma etapa muito importante, porque uma coisa é eu consertar um erro agora, nessa fase inicial, quando eu não implementei nada, quando eu só tenho papel. Outra coisa, quando eu tenho que consertar por defeito. Consertar um erro de requisitos após a entrega do sistema pode custar mais de 100 vezes o custo de um erro de implementação. Então, por isso que é importante essa atividade de requisitos, documentar, se certificar, fazer uma apresentação como aquela, para que o erro seja corrigido, se ele estiver ainda nessa fase, para que não seja implementado com um erro de entendimento. E aí, na disciplina, o que a gente viu hoje? Vocês aprenderam a fazer documento de visão, regra de negócio, glossário, requisitos não funcionais, cenário de uso, diagrama de caso de uso. Eu coloquei aqui o termo de homologação dos requisitos, mas isso aqui é essa fase onde vocês apresentam o sistema e aí o cliente diz, é isso mesmo, que foi o que a gente fez através da apresentação da segunda avaliação. E por que eu destaquei em vermelho documento de visão, regra de negócio e requisito não funcional? É que se vocês optarem por fazer o processo tradicional, mas vocês não têm tempo de fazer toda essa documentação, seja porque tem um prazo para entregar, ou seja porque tem um custo para fazer toda essa documentação, né, que vocês vão ter que fazer dias fazendo, e vocês tiverem que escolher quais documentações vocês vão fazer, aí eu recomendo que vocês, em caso que precise escolher, façam pelo menos essas 3.
o documento de visão, a regra de negócio e os requisitos não funcionais. Fazendo essas 3, para sistemas de médio porte, já está suficiente. Faz aquele documento de visão com as necessidades e funcionalidades, faz a regra de negócio, que são as regras que existem no mundo real e que a gente vai precisar implementar, faz um levantamento de requisitos não funcionais, que são aquelas restrições do sistema, do tempo de resposta, onde ele vai precisar rodar, e aí também já está suficiente se vocês fizerem o processo tradicional e estiver trabalhando com um sistema de médio porte. Um sistema de grande porte não tem jeito, provavelmente vocês vão ter que fazer tudo. Mas se tiver um sistema de médio porte, tiver com prazo apertado e fizer pelo menos esses 3, já está suficiente. Outro artefato que é importante são os protótipos de tela. Então, fez essa documentação, fez os protótipos de tela, beleza. Professora, não vou fazer o processo tradicional. Eu vou fazer o processo ágil, que eu gostei mais de fazer aquelas histórias de usuário no cartão. Beleza. Se for um sistema de pequeno porte, um sistema que vocês têm uma equipe pequena, façam mesmo as histórias de usuário. Mas aí eu recomendo que vocês não deixem de fazer os protótipos de tela. Aí faz uma combinação de protótipo de tela com a história de usuário. Que a história de usuário é aquela que vocês viram na aula passada, gravada, que eu tenho essa estrutura. Como aí o usuário, o que você quer fazer e para quê. E aí também, dependendo da natureza do sistema, se for um sistema pequeno ou um sistema de uma equipe também que está próxima ao usuário, faz essa combinação, história de usuário e os protótipos, que os protótipos sempre ajudam, nunca é demais já validar com o cliente como vai ser a tela da aplicação dele, beleza? Então, na disciplina de requisitos, como um resumo geral, até esse momento, antes do recesso, é isso que é importante. Vocês ficarem com essa informação. Existem 2 formas, o tradicional e o ágil. Se for fazer o ágil, faz essa combinação de história de usuário mais protótipo. Se for fazer o tradicional, não precisa fazer toda aquela documentação tão grande assim, mas é preciso saber fazer. E se tiver que fazer, se tiver que escolher, escolha esses 3, que aí já está bem bom, tá? E aí a gente vem para a parte importante, que é a nossa terceira avaliação. O que é a terceira avaliação? Fazer documento de requisitos. Por quê? Porque essa é a disciplina, esse é o objetivo. Eu mostrei lá no início que o objetivo da disciplina é fazer documentação de requisitos. E aí não tem muito o que fugir disso. É isso. É treinar aqui para aprender a fazer documentação de requisitos. Quando vocês têm que apresentar? 8 de janeiro. Olha o tempo. Quase um mês. Boa demais aqui. Onde? Aqui, na sala virtual. O que vocês têm que fazer? Apresentação do requisito de um sistema, utilizando combinações de artefatos que vimos na disciplina. Que combinações são essas? Gente, tem um erro bem aqui, ó. Deixa eu corrigir esse erro aqui, que a professora escreveu errado. Eu sei que eu já tinha corrigido. Mas a gente corrige na hora, né? Olha aí. Vocês podem escolher a combinação de história de usuário mais protótipo para fazer a documentação. Vocês podem escolher cenário de uso mais casos de uso, que é aqueles bonequinhos, né, com todo o detalhe, que tem todo o passo a passo. E lembram lá, o usuário aciona o sistema faz isso. Se for, pode é o diagrama mais o detalhamento, ou a outra combinação aqui, documento de visão mais protótipo de tela mais regras de negócio. É porque em vez de corrigir eu tinha apagado, agora tá. É a outra combinação também que vocês podem escolher. Então, ou faço história de usuário mais protótipo, ou eu faço cenário de uso mais caso de uso, ou eu faço documento de visão mais protótipo mais regra de negócio. Como? Vocês vão fazer um trabalho escrito, que vale a metade dos pontos, 5, que vai ter essa documentação, uma dessas 3 combinações. Professor, preciso fazer as 3 combinações? Não. Vocês vão escolher uma dessas 3 aqui para documentar o sistema de vocês. Mais uma apresentação. Como é essa apresentação? Da mesma forma que aquela que vocês fizeram, vídeo de 5 minutos. A professora não deu para gravar vídeo. Beleza, faz a apresentação aqui na hora da aula. Quem gravou o vídeo, eu vou exibir o vídeo. Quem quiser fazer na hora, na hora.
5 minutos. Gravei 6, tem problema? Não. 5 minutos é um norte. Fiz 4, fiz 6, fiz 7, não tem problema, não é um pitch. Onde vocês são cobrados para cumprir os 5 minutos mesmo, ou 3 minutos, é lá na disciplina de Sistema de Inovação e Empreendedorismo. Aqui não, aqui eu dou esse tempo que é para vocês terem o norte, mas não vou mandar vocês pararem de falar se vocês passarem do tempo, certo? Qual é o tema? Livre. Daqui vocês não vou restringir. O tema do aplicativo de vocês, o sistema de vocês é um tema livre. Pode usar o mesmo sistema do trabalho anterior? Não. Não pode usar o mesmo sistema do trabalho anterior, porque o trabalho anterior já passou. E vocês já fizeram a documentação do trabalho anterior para a segunda avaliação. Esse aqui é um sistema novo. Não quero o sistema do trabalho anterior, não. É fazer de novo. Até porque aqui vocês vão ter que escolher uma combinação e fazer em cima dessa combinação aqui. Beleza? Opa. Então, voltando. Ai. Tendo vida própria. E aí, gente, esse aqui, ó, formato, vídeo de 5 minutos é individual. Naquele podia ser em dupla, aqui não, eu quero individual, eu quero um sistema novo, e aí vocês vão escolher uma dessas 3 combinações, não é tudo, não. E vocês têm tempo, olha só. Hoje, dia 11 de dezembro, a gente vai se encontrar aqui dia 8 de janeiro, e tem tempo demais para fazer o trabalho, né? Antes do recesso, na verdade, durante o recesso, eu estou até dispensando vocês da aula do dia 18, que a gente ainda poderia ter. Então, vocês têm um tempão aí para fazer o trabalho da terceira avaliação. Beleza? Certinho, entendido? Então, tá, pessoal. Então, ainda é dia 11 de dezembro, mas Feliz Natal, Feliz Ano Novo. A gente se encontra aqui, se Deus quiser, em 2022, com a apresentação do trabalho dia 8 de janeiro. Tá ok? Porque dia 1º é feriado e não dá. Então, dia 8 de janeiro, a gente se encontra aqui para essa apresentação. Tá? Bom descanso, bom recesso aí para vocês. Tchau, gente. Descanso.